Passemos agora, irmãos, a nossa exposição na carta de Judas. Temos acompanhado aqui essa pequena carta e chegamos hoje ao verso de número 8 ao 10. Abra lá então, por gentileza, Judas, verso 8 ao verso 10. Diz assim Deus, por meio de Judas: Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Oremos a Deus. Deus Santo, mais uma vez, eis a tua santa palavra. E eu oro para que o Senhor me ajude a pregar, acima de tudo, com fidelidade a ti e a ela. E abençoe os meus irmãos que estão vindo nessa noite, para que eles sejam abençoados pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, irmãos, vimos que Judas dedicou uma boa parte da sua carta para falar de 3 episódios no passado, no Antigo Testamento, onde Deus de fato puniu pessoas rebeldes. Primeiro, o povo liberto do cativeiro do Egito, que por incredulidade, nós vimos aqui que aquele povo foi salvo do cativeiro do Egito, mas ser salvo do cativeiro do Egito e ter grandes maravilhas no passado, nós vimos aqui que não é sinônimo de que houve verdadeiro arrependimento ou salvação. Segundo, a queda de Satanás e dos anjos maus. Em terceiro, o episódio de Sodoma e Gomorra. E Judas citou esses 3 exemplos, porque, conforme já temos visto aqui, aqueles falsos profetas a quem Judas endereça essa carta, esse texto, o teor desse texto, na verdade, que ele escreve aos cristãos para que eles possam se proteger desses falsos profetas, eles acreditavam que eles nunca seriam punidos, que no fim das contas, o Deus que é supremamente amoroso derramaria graça sobre eles. Era uma mensagem que eles pregavam de libertinagem. E aí Judas, de forma clara e objetiva, mostra: olha, no passado, com pessoas rebeldes, Deus puniu, e o mesmo fará com vocês, falsos profetas. Então Judas faz questão de mostrar aquilo que nós podemos dizer hoje de jurisprudência na história da Bíblia, mostrando que se no passado Deus não poupou nenhum desses rebeldes, ele será o mesmo sempre, porque ele não muda. E depois de citar esses 3 exemplos do passado, agora, a partir desse verso 8, onde nós estamos entrando hoje, ele volta a atenção direta agora para os falsos pastores, a fim de mostrar que o mesmo aconteceria com eles. Portanto, verso 8 diz assim: Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Veja como é que Judas ele vai amarrando um verso no outro. Ele amarra esse verso ao verso anterior, quando ele diz assim: ora, da mesma sorte, assim como aconteceu com eles no passado, vai acontecer com vocês hoje. E agora Judas vai dizer por quê. Ele aponta as características desses falsos mestres. Veja, irmãos, as características. Primeira característica: sonhadores alucinados. Aqui, uma provável referência à forma como eles diziam que receberam as revelações de Deus. Por meio de sonhos,
visões, aparições, e já vimos aqui em mensagens anteriores quantas seitas, falsas religiões, falsas igrejas surgiram ao longo da história porque alguém disse que viu um anjo no dia anterior. Um anjo apareceu para mim. Eu tive um sonho. Mas veja, Deus, por meio de Judas, chama esses charlatões de pessoas alucinadas. Pessoas que falam coisas sem nenhum sentido, com base em alucinações. E atualmente, irmãos, quantas são as vezes em que nos deparamos com pessoas que dizem ter tido, de fato, um sonho na noite anterior e que precisa nos revelar alguma coisa, pessoas que dizem, Deus me mandou te entregar uma profecia, eu sonhei, Deus manda te dizer, mas Judas diz que são sonhadores alucinados. Aí eu pergunto, se Deus quer entregar a mim ou a ti uma profecia, uma revelação, uma visão, um sonho, porque Ele não fala diretamente a mim por meio da Escritura Sagrada? Porque esse é, de fato, o meio principal que Ele deixou para que ouvíssemos a Deus. Agora, eu sei que algumas pessoas gostariam de me perguntar a respeito disso, mas pastor, se eu não crer que Deus possa nos falar de outras formas, a não ser pela Bíblia, será que Deus não pode usar outros métodos? Tem que ser apenas pela Bíblia, como se a Bíblia fosse algo apenas. Eu digo, com certeza, eu creio, mas de modo, presta atenção, particular em exceção. Vou explicar. A regra é a Escritura Sagrada. Ela é soberana em tudo o que nós fazemos e devemos fazer. Quanto a isso, eu creio que não resta dúvida. Mas eu creio que, de modo excepcional, se Deus quiser, Ele possa falar comigo em sonhos, em visões. Não tenho problema nenhum com isso. Mas isso é algo particular. E a Bíblia aponta um exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência tão grande que nem ele soube dizer direito se foi ao céu no corpo, fora do corpo. Ele fala, só Deus sabe, eu não sei. Eu sei que eu tive uma experiência extraordinária com Deus. Se revelação, se visão, se sonho, eu não sei. Mas note, ele só contou isso e nós só sabemos isso hoje porque ele foi obrigado a contar. No sentido de ter sido inspirado pelo Espírito Santo a responder aos falsos apóstolos que duvidavam do apostolado dele. E detalhe, só contou 14 anos depois que ele teve essa experiência maravilhosa. Se não fosse isso, a gente nunca ficaria sabendo de nada. Portanto, se Deus quiser falar de forma extraordinária, o que seria algo raríssimo hoje, porque Deus decidiu exaltar a sua palavra, que é o Verbo encarnado, que é o Cristo, por meio da Escritura Sagrada. Se Ele quiser, é algo particular, e ninguém deveria abrir a boca para sair contando a ninguém, porque o apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. O homem poderoso que foi, diante das grandiosas revelações, se calou, teve uma experiência para si mesmo, e só contou pela ocasião onde Deus falou, conta agora, para que ninguém duvide que você é um verdadeiro apóstolo. Então, em nenhum lugar da Bíblia a gente vê pessoas, como Judas fala, alucinadas, sendo amparadas por Deus, no sentido de aprovadas, saiam contando para todo mundo. Não vemos, pelo contrário, a gente vai ver aqui que esse tipo de pessoas são pessoas que se acham soberbas espirituais e saem contando, não porque Deus falou com elas, mas porque elas querem mostrar que elas são superiores espiritualmente. A gente vai ver ainda na carta de Judas que esses falsos profetas saem por aí contando esses inúmeros sonhos, visões, justamente porque eles se achavam mais espirituais do que outras pessoas. Dizendo, olha, eu tive experiência que vocês nunca tiveram. Eu tenho acesso a Deus que vocês não têm. E por aí vai, são pessoas que querem mostrar superioridade. Quem mais poderia mostrar
que o apóstolo Paulo não mostrou. E aí, quem são essas pessoas que querem mostrar? Agora, para fechar essa parte, embora Judas chame esses falsos mestres de sonhadores alucinados, existe uma parcela pequena de falsos que de fato recebeu uma revelação verdadeira. Eu queria que você prestasse muita atenção agora nessa parte, no texto de Atos 16, do verso 16 ao 18, que diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, se indignando, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então é evidente que Satanás está por trás de muitas dessas adivinhações, alucinações que temos por aí. Mas duas considerações são importantes aqui. Primeira, aquela mulher, quando esteve diante de Paulo e outros apóstolos, falou a verdade. Ela não mentiu. Ela disse: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E de fato é verdade. Mas isso veio de Satanás, com o objetivo de ludibriar, porque aquela jovem estava possessa. E qual foi a reação dos apóstolos? Eles poderiam pensar: ora, é verdade. Se é verdade, não importa o meio, deixa que fale, deixa isso para lá. Mas eles não pensaram assim, irmãos. Eles sabiam que falsos profetas, falsos mestres, sempre começam de forma, como vimos aqui no primeiro sermão, de forma dissimulada. Eles começam enganando. Por isso, Paulo ordenou, em nome de Jesus, que o Espírito saísse. E saiu na hora, não teve show, não teve conversa com o demônio, não teve show pirotécnico, não, ele não perguntou qual era o nome do demônio, qual o seu nome, não perguntou isso não. Ele apenas disse: sai, acabou, não tem história. E segunda consideração importante, esse texto fala que aquela jovem ganhava dinheiro adivinhando o futuro. E de fato adivinhava. Já parou para pensar nisso? Uma jovem possessa profetizando a respeito do futuro, do que vai acontecer, e era verdade, e acontecia. E às vezes a gente ouve essas coisas hoje que acontecem e a gente acha que vem de Deus. Mas a Bíblia mostra que uma jovem adivinhava, mas estava possessa. Mas isso significa que um ser humano, ou mesmo Satanás, sabem o futuro por si mesmos? A gente sabe que não. A questão é, toda a verdade é uma verdade de Deus. E tudo relacionado ao futuro também vem de Deus. Então, diante disso, como entendemos a relação de Deus, Satanás, essa mulher, o futuro e quem está pagando, porque aquela mulher era paga, né, para saber as previsões do futuro? Como é que a gente entende que todas as coisas são reveladas a respeito do futuro e acontecem? São de Deus ou não, ou provém de Satanás? Como é que a gente entende isso? E aí, eu responderia da seguinte forma. Em Romanos 1, Paulo diz que diante de uma rebelião incessante do homem, Deus simplesmente entregou esses homens às suas paixões. Os homens diziam: nós queremos seguir as nossas paixões, nos deixe fazer o que a gente quer. Aí Deus falou: ok, façam o que vocês querem. Porque o homem não queria Deus. E Deus disse: então seja livre. Viva como você quiser, como eu já disse aqui. A pior coisa que Deus pode falar para o homem é:
seja feita a tua vontade. Deus falou, Romanos capítulo 1, seja feita a vontade de vocês. E a Bíblia diz desses homens o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a verdade da palavra, a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmos mestres, segundo os seus próprios desejos. Perceba que Paulo está falando aqui que ia chegar um momento em que as pessoas iam odiar ouvir a verdade e iam procurar falsos mestres que falariam aquilo que elas gostam de ouvir. E aí você note que não existe pessoas enganadas por falsos profetas. Existem pessoas amantes de falsos profetas. E quem são esses mestres a falar coisas agradáveis, falsas profecias, que declaram apenas paz, 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 amor, 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 felicidade, alegria, dinheiro, liberdade, prazer, luxo, etc. Viva, seja feliz. Quem são essas pessoas? São falsos profetas levantados por Deus como juízo a esse povo que não quer Deus. É uma forma de dizer: o que vocês querem? Queremos falsos profetas. Tudo bem, falsos profetas se levantem, porque existem pessoas que querem ouvir vocês. Elas não me querem. Vocês merecem se casar. São pessoas que não amam Deus. E são falsos profetas levantados por Deus. É por isso que dizemos que muitos que estão seguindo os falsos profetas, como eu disse, elas não são enganadas por eles, mas elas amam. Não tem inocente na história, um merece o outro. O falso profeta já ama falar mentiras e os falsos cristãos já amam não ouvir a verdade. Então perecerão abraçados. Então, irmãos, estou falando coisas para que nós não fiquemos impressionados com grandes manifestações que vemos por aí de profecias, revelações, sonhos, visões, pois ou são pessoas alucinadas, como Judas coloca aqui, ou de fato pessoas possessas. E em raríssimos casos, quando Deus decide falar de outra forma que não seja a Escritura, Ele fará de forma particular e recomenda a discrição. É algo entre você e Deus. Portanto, todo este show que nós temos visto atualmente ou são alucinações ou são possessões demoníacas. Só existe isso. Seguindo no texto de Judas, depois de sonhadores alucinados, ele diz: não só contaminam a carne. Veja aí no verso. Aqui é justamente aquela referência que eu disse semana passada a pecados sexuais. Em verso anterior, ele já citou o caso de Sodoma e Gomorra e os excessos sexuais daquele povo e comparou com os falsos profetas daquela época, mostrando que outra característica deles é o amor pelo sexo, seja homossexual, heterossexual. Como disse semana passada, duas tendências principais dos falsos profetas são dinheiro e sexo, sempre, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, chegando aos nossos tempos. São duas tendências de falsos profetas. Tendências ao impulso sexual, que é o que Judas fala aqui, e a ganância pelo dinheiro, que é o enriquecimento por meio do Evangelho. E nessa passagem, Judas confirma isso. Não só contaminam a carne, que é uma referência ao sexo. Algo importante a ser dito aqui é que, de fato, homens e mulheres de Deus caem em pecados sexuais. Não devem, mas caem, acontece. Isso é exceção, deve ser visto como acidente e consequência de que não, como a Bíblia diz, né, não vigiaram, não oraram, não se dedicaram,
não fugiram da aparência do mal, etc. Mas no caso do falso profeta, isso é característico, não é acidente, não é algo que aconteceu por acaso, não. É algo característico. Ele usa justamente de sua posição. Depois, vimos semana passada, né? Eles entram de forma dissimulada no nosso meio, usam um linguajar cristão, cativam a comunidade, sentam nos púlpitos, vão se aproximando, sentam na frente até chegar a assumir os púlpitos, como estava acontecendo na carta de Judas. Pessoas pregando nas igrejas, mas são falsos profetas. Mas no caso do falso profeta aqui, isso, como eu disse, é algo que acontece rotineiramente e ele usa justamente sua posição de autoridade para atrair para si jovens, mulheres casadas, mulheres jovens, homens, crianças de todo tipo. É todo tipo de perversão sexual que esses falsos profetas se envolvem. Não é à toa que vemos muitos casos de escândalos dentro da igreja na mídia. E quando acontece um acidente com um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus pede perdão, se arrepende, é disciplinado e é tratado. Agora, o escândalo vem quando isso é uma prática constante, escondida, sem arrependimento, e depois é descoberto, e mesmo assim vivem a negar o que fizeram, são sempre dissimulados. Continuando, Judas diz, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Outra característica deles. E aqui são dois tipos de insubordinação. Primeiro, rejeitam governos. A primeira referência aqui é ao governo da igreja, indicando que, primeiro, o objetivo deles, quando entram de forma dissimulada, é minar a autoridade do líder, é começar a falar mal dele, é de alguma forma trazer autoridade para si aos poucos e ir minando a autoridade do pastor da igreja. Por isso Judas diz que eles rejeitam o governo eclesiástico. Eles entraram na igreja e começam a ser insubordinados aos líderes da igreja. Mas isso pode também significar que essa rejeição ao governo eclesiástico é, em última análise, uma rejeição ao governo do próprio Deus. Pois veja o final do verso 4, como já vimos aqui. Negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então ele rejeita a autoridade de Deus de forma absoluta. Agora não se esqueça, irmãos, que os seguidores desses falsos profetas ou todo não cristão seguem o mesmo modelo, são iguais. Eles também odeiam toda ideia de liderança e autoridade de modo geral, não só dentro da igreja. Basta a gente olhar para a nossa sociedade, o retrato dela. Primeiro veja, para que a gente entenda isso, o que a Bíblia diz e vejamos como que a sociedade tem reagido a isso. A Bíblia diz o seguinte, vou citar alguns textos aqui. Primeiro, Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça da igreja do homem e o homem é o cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. Segundo, os pais têm autoridade sobre os filhos, os patrões têm autoridade sobre os empregados. Efésios 6, 1 a 9. Terceiro, o governo tem autoridade sobre o cidadão civil, Romanos 13, 1 a 7. Deus ainda disse que o ser humano tem autoridade sobre a terra, por exemplo, incluindo os animais, Gênesis 1, 28. Portanto, a criação de Deus tem como base a diferença, a hierarquia e a autoridade. E o que os não cristãos, falsos profetas, propagam? A quebra deliberada desse padrão. Luta de classe, uma quebra de toda a hierarquia divina em todas as áreas da sociedade. Mulher contra homem, homem contra mulher, negro contra branco, branco contra negro, rico contra pobre, pobre contra rico, servo contra patrão e por aí vai. Contudo, o objetivo não é nem a briga mútua, mas veja, é esse aqui. Mulher contra a autoridade do homem, ataque contra Deus.
Filhos contra a autoridade dos pais. Quem manda é o Estado. E o filho deve se rebelar contra os seus pais. Ataque contra Deus. Alunos contra professores, até porque, abre aspas, ensinar não é transferir conhecimento, pois ambos aprendem juntos. Então não tem esse negócio de autoridade em sala de aula, não, são todos iguais. Tirem isso. E o aluno pode se rebelar contra os professores. Ataque contra a autoridade de Deus. E mais recentemente, nossa cultura atual, a quebra do domínio do homem sobre, melhor dizendo, os animais. Os animais são chamados e tratados como filhos, netos, bisnetos, são tratados como sagrados e não podem mais servir como alimento. O que é isso? Ataque contra a autoridade de Deus em todas as áreas da sociedade. E qual a posição do cristão? E contra tudo isso? Pois toda autoridade, seja na sociedade, na igreja, na família, no trabalho, etc., foi criada por Deus, e qualquer incitação à rebelião ou luta de classe é uma tentativa satânica de ir contra Deus, que declarou o seguinte sobre Cristo. Olha que belo texto, irmãos. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, veja, de toda tribo, língua, povo e nação. O objetivo final de Deus é unir diferentes, é juntar em adoração, em comunidade, pessoas de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Esse é o objetivo escatológico de Deus, e com Deus devemos buscar ter esse mesmo objetivo de unir os diferentes e não igualá-los, de manter as diferenças que glorificam a Deus aqui, para que no fim dos tempos Ele possa unir todos os povos diferentes em plena comunhão. Imagina quão glorioso será isso. A gente vê hoje como que o nosso Deus une pessoas tão distintas, tão diferentes. E a gente vê como que os ímpios, os incrédulos, os não cristãos, objetivam atacar Deus, quebrando toda a autoridade em todas as áreas da sociedade. Judas fala, esses falsos profetas também têm o objetivo de começar a quebrar a autoridade da igreja. Mas Judas diz que falso profeta não se preocupa com a ordem divina em momento algum, porque o objetivo deles é provocar, já no tempo presente, toda desordem e briga entre pessoas diferentes. E ele vai além de Judas, na segunda insubordinação. Olha aí, difamam autoridades superiores. É uma segunda forma de insubordinação. E aqui, irmãos, no grego, a ideia é de difamar seres celestiais. Anjos. Eles são tão insubordinados que chegam a caluniar, difamar, blasfemar contra anjos. A questão aqui é saber se eles se referem a anjos bons ou maus. Alguns dizem que aqui a referência é a anjos bons, porque são mensageiros de Deus. Então, blasfemar desses anjos seria uma forma de se subordinar contra Deus. Então, eles vão e proferem blasfêmia contra anjos bons, para tentar atacar Deus. Mas é bem mais provável, irmãos, que aqui a referência seja a anjos maus. E aqueles falsos profetas blasfemavam mesmo dos demônios. É possível fazer essa leitura por causa do verso seguinte, o verso 9, que veremos daqui a pouco. E ali é dito, só adiantando, que o arcanjo Miguel contendeu com o anjo mau e não se atreveu a proferir juízo profanatório contra esse anjo mau. Sabendo disso, e sempre buscando um patamar superior a todos, os falsos profetas, veja só, blasfemavam dos anjos maus, dos demônios, como uma forma de se colocar acima do arcanjo Miguel. Veja,
o arcanjo Miguel é fraco demais, ele não teve ousadia de blasfemar dos anjos maus. Nós somos superiores a esse tal de arcanjo Miguel e a gente vai blasfemar dos demônios mesmo. Olha a audácia dos falsos profetas. Olha, ele não proferiu juízo profanatório contra anjos maus, mas nós sim, somos mais celestiais, somos mais espirituais. Agora, como a gente pode ver isso hoje? Como isso ocorria e como podemos ver atualmente, para que a gente possa entender isso nos nossos dias? Quando vemos representações de falsos mestres, dizendo para a congregação, né, veja agora como vou tratar esse demônio que está entrando aqui, que apareceu aqui. Veja como tem um domínio sobre eles. Aí começa aquela show que a gente conhece, né? Ordena que o demônio role no chão, dê cambalhota, se deite. Isso, abrindo parênteses aqui, no caso de demônios de verdade, não no caso de pessoas contratadas para fazer isso, para fingir que são demônios. Esses que contratam são falsos profetas, digamos que de quinta categoria. Esses aqui não. O espetáculo com esses falsos profetas aqui é feito diante dos anjos maus, de fato, para mostrar que ele é o poderoso, é o supremo espiritual que manda nos demônios. E os demônios, obviamente, se submetem. Por quê? Justamente porque isso não é uma submissão de fato da parte deles. Porque os falsos profetas estão fazendo justamente o que os demônios amam, que é ir contra a palavra de Deus, enganar o povo, atrair o povo. Então, veja, em muitas igrejas, ou são invenções, ou são esse tipo de falso profeta que Judas faz referência aqui. Pessoas que de fato brincam com demônio nas igrejas, e os demônios brincam com esses falsos profetas, a fim de enganar o povo. E o ponto de Judas é falar o seguinte, que esses falsos profetas, eles fazem isso apenas para mostrar que são pessoas de um alto grau de espiritualidade. Eles sempre vão se colocar com um poderio extraordinário, pessoas que dominam os anjos maus, blasfemam dos anjos maus, com o único objetivo de mostrar como são seres poderosos, maiores do que os anjos. Essa descrição que Judas faz apenas no verso 8 desses falsos profetas. Verso 9, irmãos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele, infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esse é um verso difícil na Epístola de Judas, porque ele usa aqui informações de um livro apócrifo, um livro não inspirado, portanto, por Deus, que seria o Testamento de Moisés, ou também chamado de Assunção de Moisés. E é nesse livro apócrifo que encontramos essa narrativa da briga do arcanjo, melhor dizendo, Miguel, e o diabo pelo corpo de Moisés. Mas o problema, para alguns, não é nem essa briga, irmãos, mas o fato de ela se encontrar descrita numa literatura não inspirada por Deus. Essa, inclusive, foi uma das razões, porque muitos teólogos relutaram em considerar e não considerar a carta de Judas como inspirada. Mas veja, irmãos, isso não é problema em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Porque, como já vimos aqui, toda verdade é uma verdade de Deus, independente de onde venha. E esse tipo de citação de textos fora da Bíblia já foi usado outras vezes no Novo Testamento. Paulo mesmo cita inúmeros filósofos, poetas de sua época. Se a gente for olhar, por exemplo, para Atos 17, a gente vai ver ele discutindo com alguns filósofos, e entre outras coisas ele diz:
pois nele nos movemos, vivemos, existimos. Isso aqui é uma citação que ele usa de um filósofo pagão. É verdade? É verdade. Ele pegou essa verdade, dita por um pagão, colocou, descrito e se tornou algo inspirado por Deus. Então, temos isso também em 1 Coríntios 15, 33, Tito 1, verso 12. O fato é que citar uma verdade dita por um pagão não torna o pagão uma fonte de autoridade de Deus. Apenas indica que as verdades de Deus podem vir também da boca de um incrédulo e, passando para a Escritura, se tornar uma verdade inspirada por Deus. Então, o fato de Judas citar essa passagem no livro apócrifo não torna todo aquele livro, no caso, o apócrifo, inspirado por Deus. Apenas indica que dentre as várias coisas que foram escritas por esse autor, Deus preservou essa parte como verdade importante para entrar na Escritura e assim ser inspirado ao ser escrito por Judas. E de forma resumida, o que temos aqui então é a descrição detalhada do ocorrido lá em Deuteronômio 34, 5 e 6, que diz assim: Assim Moisés morreu, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Deus o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Mas Judas relata que nesse meio tempo apareceu Satanás para dizer que o corpo de Moisés pertencia a ele porque Moisés era um assassino. Antes de ir para o deserto, a gente sabe da história dele, ele havia matado um egípcio e cometido muitos outros pecados ali. E Satanás estava ali para reivindicar o corpo de Moisés, para levar para o povo adorar. O objetivo de Satanás era pegar o corpo de Moisés, que era um ser muito bem quisto pelo povo de Israel, e levar para ser um ser venerado e adorado. Por isso essa briga do arcanjo aí com Satanás. E aí agora a gente entende, né? Por que Deus deu um sumiço com o corpo de Moisés, para que ninguém o procurasse para praticar idolatria. Mas aí aparece o arcanjo Miguel, e agora vem um ponto importante de Judas. Por que ele colocou esse verso aqui, de Judas? Miguel não se atreveu a proferir juízo de infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, mesmo sendo um anjo caído, um anjo mau, o arcanjo Miguel não se atreveu a difamá-lo. Porque apesar da queda, ele ainda era um anjo e tinha certa autoridade. Isso competia a Deus apenas. Então, seguindo o pensamento de Judas, se nem o arcanjo Miguel ousou difamar outro anjo, como que vocês, falsos profetas, ousam difamar, blasfemar de todo tipo de autoridade, de líderes, de demônios, anjos maus, pastores, de Deus? Mas olhe para Miguel. Ele apenas disse que o Senhor te repreenda, pois só Ele tem de fato essa autoridade máxima. E essa é uma passagem que devemos lembrar sempre, pois o arcanjo Miguel não bradou, está repreendido, ou está amarrado, mas disse que o Senhor te repreenda. Se o arcanjo chegou para demônio e falou: eu não vou, com a minha autoridade, repreender você, não. Que Deus faça isso. Que a gente nunca se esqueça dessa palavra de um arcanjo, para que a gente nunca se aproxime de falsos profetas que ousam se colocar num patamar de superioridade a ponto de blasfemar ou brincar com demônios. Como o arcanjo Gabriel diz, assim deve ser nossa palavra, que toda a autoridade do Senhor possa repreender a ti. Finalmente, verso 10 diz assim: estes, porém,
quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aqui Judas inicia de leve um xingamento, e a gente vai ver que ele pega mais pesado ainda a partir do verso 12. Uma tradução mais próxima do literal, para a gente entender isso aqui, seria a seguinte: apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem. Eu não entendo, eu vou blasfemar. E se corrompem até nas atitudes mais simples, que aprendem por instinto, como animais irracionais estão se corrompendo o tempo todo. Primeiro, Judas começa chamando de levianos, são pessoas levianas. Depois diz que aquilo que eles difamam e blasfemam, eles nem entendem, nem compreendem, ou seja, são burros. Porque na ganância de aparecer e ser mais espiritual, estão parecendo pessoas sem raciocínio. E depois Judas termina: e se corrompem até nas atitudes mais simples, que aprendem por instinto, ou seja, como animais irracionais, se corrompem, ou seja, agem como bestas, como animais. O que vocês estão fazendo é tão sem sentido e bestial que vocês parecem animais. Judas está só começando. E mais, até nesse pensamento irracional de vocês se corrompem. Até na irracionalidade, vocês se perdem, vocês tropeçam nos próprios pensamentos. Vocês, de fato, são aquilo que a Escritura descreve: um homem natural, não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. As coisas, portanto, espirituais, são para pessoas vivas, isto é, regeneradas pelo Espírito. Mas o falso profeta é alguém morto, alguém que parece irracional, que não pensa, um animal que não sabe o que faz, o que fala, para onde vai, o que deve fazer, mas caminha por aí como uma besta irracional. E nesse final, Judas apenas inicia, irmãos, aquilo que ele vai fazer muito bem a partir do verso 12. Quando chega no verso 12, ele começa aí uma lista de xingamentos que os falsos profetas, se a gente pudesse ver a reação desses homens, eles ficariam assustados. Judas, a partir do verso 11, apenas coloca esses falsos profetas contra a parede, começa a proferir palavras pesadas na cara deles. E para a gente encerrar, além das aplicações que já fiz ao longo do sermão, quero apenas fazer uma que acho importante. Judas não está, irmãos, incentivando a gente a sair xingando todo mundo que não é cristão. Note que ele direcionou suas palavras para pessoas de fato bestiais, pessoas que claramente odiavam a Deus, a igreja, a autoridade, liderança, amavam o sexo livre, eram pessoas irrepreensíveis, pessoas que de modo desenfreado estavam destruindo tudo. E embora devamos ter cuidado com as palavras e com a forma como defendemos a fé, porque lembremos, Judas escreve aos cristãos para que eles aprendam a defender a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, contra pessoas que vieram para destruir a fé, falsos profetas. Embora devamos, melhor dizendo, ter cuidado com as palavras, em alguns momentos Judas ensina que é necessário ser mais enérgico. Se os irmãos forem ver como alguns reformadores defenderam a fé protestante no século XVI, alguns podem, inclusive hoje, se assustar. Mas note o momento. Ali havia um regime papal, demoníaco, sugando o dinheiro das pessoas, vendendo indulgência, adorando imagens. E aquele era o momento de aparecerem pessoas de pulso mais firme para derrubar esses falsos mestres. E alguns deles, se os irmãos forem ler a história, chamavam esses falsos
profetas de cão, asno, cachorro, a gente às vezes fica meio assustado, e muitas outras coisas. Mas, irmãos, veja, é exatamente o que Jesus fez em Mateus 23, depois dá uma lida lá. Mas só para dar um aperitivo, nesse capítulo ele chama os escribas e fariseus de hipócritas 7 vezes, filhos do inferno 1 vez, guias de cego 2 vezes, tolos e cegos 3 vezes, sepulcros caiados 1 vez, serpentes, ou seja, uma referência direta a Satanás 1 vez, raça de víboras, toda alusão a Satanás, entre muitas outras coisas. Mas em momentos específicos, para pessoas específicas. Judas, portanto, e Jesus nos mostram que, dependendo da ocasião, a defesa da nossa fé vai exigir que, diante de Satanás, de pessoas insubordinadas, escarnecedoras e rebeldes, a gente levante um pouco o tom de voz para preservar a dignidade do Evangelho, a dignidade da palavra e do nosso Senhor. Que Deus nos dê essa sabedoria e coragem para que a gente possa saber o momento certo para defender a fé, a forma certa para defender a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, diante de pessoas mais intencionadas e rebeldes diante de Satanás. Que Deus possa dar a mim e a você coragem para que a gente possa defender essa fé tão gloriosa, essa fé que nos garantiu o descanso e esse amor que não morre, e que esse amor que não morre possa estar inflamando o nosso coração pela defesa desse glorioso Evangelho que salvou a minha e a sua vida. A preocupação de Judas era cuidar daqueles irmãos, e a preocupação de Deus é cuidar de mim e de vocês em relação a tantos falsos profetas que nós vemos na atualidade. Que meditemos em tudo que Judas falou aqui, olhemos para o nosso século, para a nossa era, e possamos pedir a Deus sabedoria para discernir os tempos e saber qual é o momento exato, quais são as palavras exatas. Que Deus possa nos dar sabedoria, portanto. Oremos ao Senhor.